Esse canal nasceu de uma necessidade, de uma dor, de uma história pessoal minha. Perdi meu pai há pouco tempo, com 7 infecções hospitalares, no Hospital Alemão, da Unidade Vergueiro, em São Paulo. Então, desde então eu decidi criar um canal informativo e também contar as histórias que aconteceram comigo sobre infecções hospitalares, do meu ponto de vista, tá? Que aconteceram com meu pai, meu parente. Eu perdi, né? Meu pai morreu. Ele teve 7 infecções hospitalares nesse hospital, que eu já disse, e comprovados por exames laboratoriais. Ele teve todas essas bactérias e fungos. Por último, ele morreu com um dos fungos mais perigosos do mundo, tá? Que ele pegou nesse hospital. Então, desde então, eu resolvi criar um canal informativo e ajudar outras pessoas para que não passem pelo que eu passei e pelo que eu estou passando, porque o sofrimento é muito grande você perder um familiar por infecção hospitalar. Por quê? Porque a infecção hospitalar é um erro humano, é erro do hospital, tá? É uma responsabilidade do hospital. Não era para acontecer, não era para o seu parente morrer. Foi falta de cuidado, tá? Infecção hospitalar. E tudo isso vai ser comprovado, né? Pelos peritos e tal. Mas eu tenho a minha opinião, tá? Houve uma série de comportamentos inadequados nesse hospital, tá? Mas aí os peritos vão chegar às suas próprias conclusões, tá? Mas infecção hospitalar é responsabilidade objetiva do hospital, tá? E existem várias jurisprudências que condenam um hospital, tá? Quando existe infecção hospitalar. Então, eu criei esse canal para falar desse tema. E sim, sempre com objetivo informativo, tá? A gente aqui não tá para fazer. Só que eu não vou defender o hospital, tá? Porque infecção hospitalar é responsabilidade do hospital. Então aqui a gente não vai defender o hospital. Pelo contrário, a gente vai culpar o hospital, porque o hospital é culpado, tá? Então, eu faço um canal informativo pra gente entender o que é infecção hospitalar e pra gente entender como a gente se defende, né? Quais ações a gente pode ter, quais atitudes nós podemos ter. Quando morre um familiar nosso, o que a gente pode fazer juridicamente para processar um hospital? É isso, tá? Basicamente, meu hospital não, Deus me livre. Meu hospital não, porque eu quero passar longe do hospital, tá? Aliás, digo pra vocês, evitem o hospital, tá? Evitem. Evitem, porque todo hospital tem infecção hospitalar. E infecção hospitalar, se você pegar, acabou sua vida. Eu entendi isso. Com meu pai eu entendi isso. Quando você tá dentro, quando você tem um parente com infecção hospitalar, você entende. Eu não sabia que era assim, né? Eu nunca tinha tido um parente com infecção hospitalar. Tendo, eu entendi. Tua vida acaba, tá? Tua vida acaba. A vida da sua família acaba, tá? E eu vou contar aqui pra vocês o que aconteceu com a minha família, tá? Primeiro que meu pai morreu. Segundo, minha família acabou, tá? O hospital acabou com a vida da minha família e com a vida do meu pai. E vocês vão entender bastante disso, tá? Então, a gente vai falar aqui. Junto, eu vou contar um pouquinho do que eu passei nos hospitais, tá? Eu conto algumas histórias do que eu passei. A gente vai contar de alguns personagens bizarros que a gente vai encontrando nesse universo hospitalar, que é um universo completamente fora, com pessoas fora. É claro que tem um lado e o outro. Eu tô contando um lado, mas tem um outro, claro. Tem um lado dos profissionais que também sofrem. Eu tô contando um lado, que é o meu. Então, eu me lembro, eu fiquei muitos meses no hospital. Em vários. No último que meu pai morreu, eu fiquei mais tempo. Foi o pior hospital que eu passei na minha vida. Eu não indico pro meu pior inimigo,
tá? Não me diga, tudo ruim lá. Não preciso dizer que eu não gosto desse hospital. Meu pai morreu lá, né? Pegou 7 infecções hospitalares. Então, vocês podem entender, imaginar o que eu sinto por esse hospital, né? Então, eu me lembro, assim, que tinha uns personagens absurdos lá. O jeito que eles viravam as pessoas, né? Assim, é meio estranho. É muito mecânico, né? O jeito que o técnico geralmente vira o paciente. Fica mecânico, né? Com o tempo. Parece boneco, tá? Eles viram as pessoas como se fosse boneco, né? Eu lembro que uma vez, e meu pai não gostava que virasse ele, tá? Que trocasse ele. Ele não gostava. E eu percebia, né? Tanto é que eu perguntava pro meu pai se ele queria que trocasse ele. Muitas vezes ele não queria. Mas eu explicava, pai, precisa trocar, né? Chamava as pessoas, trocava, ficava em cima, de olho, você tem que ficar em cima, tá? Quando estão trocando seu parente, você tem que ficar em cima, tá? Junto, olhando. Eu ficava junto, olhando. É. Então, eu lembro que uma vez eu falei, olha, para uma técnica, falei, ó, vocês trocam a pessoa como se fosse um boneco. Vocês viram como se fosse um boneco. A pessoa não é um boneco. Ela ficou com o olho assim, ó. Porque o relacionamento começa a ficar desgastado, tá? Depois de um tempo que você tá no hospital com o teu parente, e aí ele começa a pegar um monte de infecção hospitalar, você fica cansada. Você vai notando que o hospital não é confiável. Né? Então, você vai ficando, ele pega uma infecção atrás da outra, você entende que o hospital não é confiável. Você entende que o seu parente não vai aguentar. Eu entendi isso logo no início. Só que você não consegue tirar seu parente, porque a infecção hospitalar, ela é perversa. Você não consegue. Ele pegou uma atrás da outra. Você não consegue pôr ele numa ambulância. A pressão dele vai 5/9. Ele fica entubado várias vezes. Você não consegue. Você não conseguia. A infecção hospitalar, ela é cruel, ela é perversa, ela acaba com o organismo da pessoa. Acaba. Então, eu não conseguia tirar ele do hospital. Não conseguia. Extremamente destrói você. Acaba com a família, acaba com a pessoa e acaba com a família. O teu psicológico fica detonado. Então foi fazendo isso com a gente. Não só com meu pai, mas com a gente. Acabou com a família. Tá. O hospital destruiu a família. Destruiu. Por causa da infecção hospitalar que eles... A responsabilidade é do hospital. A infecção hospitalar é a responsabilidade do hospital. Logo, o hospital acaba com a família. É isso que eu quero dizer. Então, chega uma hora que você não aguenta mais. Você entra em conflito com todo mundo no hospital. E lidar com médicos, enfermeiros e técnicos é extremamente difícil. Meu relacionamento com eles nunca foi bom. Já não era bom antes, ficou pior depois, tá? Eu discordava dos procedimentos médicos, sempre discordei. E sempre deixei claro que não concordava com os remédios que eles davam, com os procedimentos. Eu reclamava que nunca melhorava as infecções dele. Eles davam remédios muito fortes para ele, eu discordava, tá? Não tinha infectologista, eu discordava. Inclusive reclamei várias vezes na ouvidoria. Tá tudo registrado. Tá tudo registrado, tá? Então...